Uma boca pura revela um coração puro. Vamos juntos? Uma boca pura. Versículo 1 diz: meus irmãos, Tiago 3, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo ou julgamento. Irmãos, Tiago inicia dizendo o seguinte: havia naquela igreja irmãos que desprezavam os pobres, desprezavam os mais vulneráveis, fazia distinção, usava de racismo no meio da igreja, de discriminação no meio da igreja com aqueles que tinham menos condições. E ao mesmo tempo também havia nessa igreja claramente como havia distinção, divisão, facção, desprezo, discriminação, havia orgulho na igreja. E uma igreja orgulhosa é uma igreja em que muitas pessoas querem se levantar para assumir papéis de liderança. Numa igreja orgulhosa, poucas pessoas querem servir nos bastidores. Poucas pessoas querem fazer aqueles trabalhos que ninguém está vendo, que ninguém está vendo. Aquele trabalho que não aparece na frente das pessoas. De modo que nessa igreja também, a quem Tiago se dirige, nesse povo judeu-cristão, a quem Tiago escreve, muitas pessoas queriam então assumir papéis de liderança, serem então chamados de díscalos, os mestres da igreja, os que ensinavam, os que davam o tom, os que traziam o direcionamento para a igreja. E aí Tiago já vem dizendo: olha, vocês, eu tenho um recado aqui que deve baixar a bola de todos vocês. Não queiram a maioria de vós, ou a maior parte de vocês, serem mestres, serem os líderes, os cabeças. E eu vou dizer um motivo muito grave. Vocês têm ciência, Jesus já nos ensinou isso, que o líder vai ter maior juízo. Vocês têm ciência de que aqueles que assumem papéis de liderança vão ser mais julgados, tanto pelos homens, que eles são vitrine, então os homens observam mais a sua vida, como também Deus também irá julgá-lo mais, uma vez que ele tem mais acesso a conhecimento, mais acesso à verdade. Deus deu a ele uma capacitação especial para entender verdades mais profundas, logo, Deus também vai cobrar dele esse entendimento. Então, não sigam por esse caminho de querer ser mestres sem que haja um chamado divino. Fiquei muito feliz, certa vez, conversando com alguns jovens aqui da igreja, em que alguns deles me confessaram ter o desejo de, no futuro, Deus abençoando, capacitando, eles se tornarem diáconos da igreja, para servir na igreja nessa função. E que maravilha é isso, porque eu passarei, né, os diáconos que estão aqui, que são um pouquinho menos novos, né, do que eu, também passarão, né, e a gente precisa então de homens e mulheres que vão se levantando para assumir outras funções na igreja, em que nós vamos passando e cansando e deixando essa vida. E a igreja continua. A igreja continua. Temos aqui no Cariri igrejas batistas com mais de 70 anos. Obviamente eu não viverei, provavelmente, né, mais 70 anos. Então, nem aqui os diáconos. Precisaremos de jovens que assumam essas funções de liderança na igreja. No entanto, é importante que você saiba que funções de liderança carregam um peso maior, carregam uma responsabilidade muito maior. O feminismo, por exemplo, tem trazido o conto do vigário às mulheres de que elas devem lutar por fim na força para assumir a liderança em casa, assumir a liderança no trabalho, assumir a liderança onde for, como se a liderança fosse tão somente um privilégio. Isso é um engano diabólico. Quem é líder, como Jesus nos chamou para liderar, sabe que a liderança é muito mais fardo do que privilégio. É muito mais peso do que divertimento, curtição e honra e status. Porque quem é líder, como Cristo nos chama a liderar, tem que liderar pelo exemplo. E aí, meu amigo, isso exige sacrifício, entrega. E nós, então, temos que ter claridade com respeito a essa questão. Tiago, então, inicia falando dos mestres num texto em que ele foca sobre a língua. E o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Tudo. O mestre é aquele que lidera como? Através das palavras, através das falas, das pregações, dos ensinos. E esses ensinos e pregações que ele traz é também aquilo que Deus vai usar para julgá-lo. Que ele ensinou aos outros como deveria andar, e ele também deveria ter andado daquele jeito. De modo que as palavras nos servirão para sermos julgados, servirão de documentação das nossas vidas, porque as nossas palavras refletirão quem nós éramos aqui, e Deus, naquele dia final, irá usar as nossas palavras para nos julgar. O que nós ensinamos, o que nós dissemos que era certo, o que nós guiamos o povo a fazer, nossos filhos em casa, nossas esposas,
como líderes, ou nossos filhos alunos como mulheres, e ao mesmo tempo então não cumprimos. Deus irá, ou cumprimos, e assim vamos receber do Senhor a recompensa.